Então, eu posso rodar a primeira pauta, porque a gente vai voltar para o racismo estrutural em alguns momentos aqui, mas antes eu quero falar do ministro Luiz Roberto Barroso. A gente tem um vídeo do Jorge Seife, queria passar para vocês um trechinho desse vídeo. As falas no último dia 5 de julho. Entendo que foram reiteradas frases que nos traduzem seu raciocínio e sua posição. Para rememorar, no dia 8 de junho de 21, no estado de Roraima, o ministro diz que eleições não se ganham, se tomam. E apesar de ter desmentido e dito que foi falado, editado fora de contexto, a preocupação do ministro Barroso, se a gravação tinha áudio ou não, confirma que não foi um mal-entendido ou mesmo uma brincadeira. Já em 15 de novembro de 22, presidente Rodrigo Pacheco, nos Estados Unidos da América. Eu vou resumir basicamente, porque o Jorge Seife, lembra que a gente criticou, eu critiquei aqui o choro dele numa live do Instagram por causa do Anderson Torres, que estava preso, e eu falei, cara, não é bom chorar em live, mas quando o senador toma uma postura, adota uma postura altiva de enfrentar a injustiça, enfrentar a imoralidade, enfrentar o que está acontecendo hoje lá em Brasília, tem que aplaudir. E eu acho que ele tem que encampar essa briga no Senado. Porque Marcos Pontes, Tereza Cristina, Damares Alves, todos esses senadores, Hamilton Mourão, onde estão esses senadores? Então, acho que o Seife está se esmerando bastante na postura do Marcel Van Hatten, porque, meus queridos, segundo o Supremo Tribunal Federal, a fala do ministro Barroso sobre vencer o bolsonarismo não era sobre os eleitores do Bolsonaro, era sobre a extrema-direita radical fascista do 8 de janeiro, golpista, e isso daí, né, acho que não tem nada mais o que ver aqui. Vamos deixar quieto. Ele já se retratou, fez um tweetzinho mambembe ali, e tá tudo bem, Adrilho Jorge. A gente coloca uma pá de cal nesse assunto e esquece do Barrozinho? Não é só uma retórica, é uma retórica acompanhada de uma ação. É uma retórica que diz que eles venceram o bolsonarismo e acompanhada de uma série de declarações e ações, tanto do ministro quanto do próprio STF. Como disse bem o Jorge Seife, ele vem de uma série de declarações tipo, perdeu o Mané, eleição não se ganha, eleição se toma. Ele disse que o STF está se transformando e se transformou num poder político, coisa que é absolutamente anticonstitucional. Ele participa de movimentos de esquerda, de eventos de esquerda, ao lado do Flávio Dino, ao lado da UNE, que é um amontoado de comunistas, dizendo de uma maneira absolutamente assintosamente mentirosa de que foram eles que venceram o bolsonarismo. Eles identificam o bolsonarismo com uma extrema-direita, com todas as pessoas que estiveram na rua pedindo por democracia, pedindo por liberdade, como, aliás, aconteceu nos últimos 7 de setembro, que as pessoas ficaram chocadas com aquelas pessoas pedindo por democracia, a ponto de ministros do STF dizerem, não, essas pessoas estão querendo golpe. Democracia sou eu. Numa inversão do princípio democrático, povo na rua é golpe. O ministro de toga, que fala em nome do povo, que sequer teve um voto do povo, é a própria personificação da democracia. Eu já falei aqui várias vezes, eu escuto fora Collor, fora Lula, fora Itamar, fora Fernando Henrique, há 30 anos. Por que eu não posso dizer fora ministro Barroso? Ou seja, é um homem que se coloca no lugar da democracia de maneira autoritária, dizendo que está proibindo a censura, que está colocando manifestações livres nas ruas, quando demoniza manifestações livres nas ruas, quando censura previamente, com a anuência de todos os demais ministros, as ações pérfidas do Alexandre de Moraes, censura previamente jornalistas, políticos, influenciadores, coloca na prisão centenas de pessoas sem individuação de conduta, eventualmente sem o devido processo legal, coloca na prisão líder indígena, líder evangélico, influenciador, jornalista, sem sequer uma acusação cabível. Ou seja, ele inverte a realidade, dizendo que ele está promovendo uma liberdade que ele mesmo, Barroso, está cerceando. E quando ele diz, eu venci, nós vencemos o bolsonarismo, é com esse tipo de conservadorismo, com esse tipo de liberalismo, com esse tipo de cristianismo, que ele engloba tudo dentro da sua premissa, da sua perspectiva progressista, que ele coloca 58 milhões de pessoas exatamente no ostracismo, dizendo que
ele venceu o bolsonarismo. Ele não venceu exatamente o bolsonarismo. O que fica mais ou menos claro, patente, é que ele silenciou o bolsonarismo pelo medo, pela intimidação, pela censura e pela opressão. Por tudo isso, não só o ministro Barroso, como o ministro Alexandre e os demais, pela anuência desse Estado ditatorial e persecutório, deveriam sofrer impeachment. Inclusive, os dois mudinhos lá, os dois surdos mudos que o Bolsonaro colocou lá, que nada fazem, nada dizem, nada agem contra esse tipo de arbítrio. É vergonhoso ver o Supremo Tribunal Federal anuindo para um tipo de autoritarismo inclemente colocado na própria voz, vocalizado na própria ação de um de seus ministros.